Oi, boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo com vocês. O meu canal é Anne Sem Filtro, para pessoas, né? 50 mais, 50 menos, não importa, né? Porque se você está chegando nos 50, quase chegando, ou se já passou, esse vídeo é para vocês. Tudo bem? Hoje eu estava conversando com um grupo de amigos da minha faixa etária, 40, 45, 46. Nós estávamos conversando sobre os arrependimentos da vida em geral, e foi um papo assim muito maneiro, foi um papo assim muito interessante. E assim, aí hoje eu vou abrir o jogo, sobre os maiores arrependimentos que as pessoas têm quando chega a certa determinada idade e que não contam para vocês. Eu vou falar dos meus. Esse papo, cada um colocou a sua posição, cada um falou um pouquinho de si, e eu coloquei os meus pontos de vista. Eu até anotei, porque assim, foi um esclarecimento hoje tão grande da minha vida, gente, que eu fiquei assim, apaixonada. De fazer uma avaliação. É em grupo, é uma terapia em grupo, mas eu gostei muito e eu vou passar isso pra vocês. Eu vou contar pra vocês os meus arrependimentos, que são também de outras pessoas que estavam no grupo, mas eu vou passar como meu, porque todos que foram colocados, todos que estão aqui foram os que são os meus arrependimentos. Vamos lá. O primeiro eu botei como meu arrependimento, eu não ter cuidado de mim mesmo. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas você cuida de filho, você cuida de marido, você cuida de casa, você cuidou de trabalhar, só que você esqueceu às vezes mesmo de você. Você esqueceu de cuidar do seu corpo, você esqueceu de se amar, você esqueceu de olhar para você. Foi o que aconteceu comigo. E engraçado que quando eu cheguei aqui para bater esse papo com vocês, eu cheguei na rua, tomei um banho, eu coloquei um vestido, que eu tenho uma foto até no meu Instagram, que esse vestido, tá vendo aqui, galera? Tá vendo esse vestido aqui? Esse vestido é porque eu sou ruim, gente, de enquadrar. Mas esse vestido aqui meu, eu tô numa foto no meu Instagram, tá até fixado. Eu tô bonita, eu tô magra, eu tô mais magra. Esse vestido, eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse vestido apertado. Porque não dá pra ver muito, gente. Isso aqui meu, apertado. E isso aqui é o que a gente estava conversando hoje, é a gente deixar de cuidar da gente mesmo e só pensar no próximo. Não que não tenha que cuidar, mas a gente tem sim olhar pra gente, senão a gente depois, quando chega a certa idade, quando bate 45, 46, 47, a gente começa a acordar. Quando cai nos 50, aí a gente, desperta de um sono que não sei onde a gente estava com esse sono esses anos todos. Então, um dos meus maiores arrependimento é de eu não ter cuidado de mim mesmo antes, tá? Então, mas é aquilo, não tá, nada é tarde, né? Cuidar de seus 50, cuidar da gente após os 50 não é um egoísmo, quando as pessoas vão olhar e vão pensar, é uma questão de sobrevivência, porque de 50 para lá, você começa a sobreviver. Então você tem que mudar o jogo da sua vida aqui para você não tem mais 50. A realidade é essa. Se você tem mais o que? 20? Então, se tem mais 20, 25, você tem que viver bem. Que você tem menos tempo do que você já teve, que já se passaram 50. Isso eu falo de mim. O segundo meu, que eu coloquei em pauta nessa terapia, é aceitar migalhas de relacionamento. Sim, migalhas. E quando eu falo migalhas, menos coisa que as pessoas pensam, o casamento. Sim. Casamento, relacionamento, namorado, ficante. Não aceite migalhas, gente. Não aceite migalhas. Eu tava nessa terapia, eu vendo assim que a gente não se deu valor. A gente não deu valor. Eu não me dei valor. E eu fiz as contas, gente, eu me assustei. Eu tô até aqui, ó. Eu coloquei no meu celular as minhas contas. De 54 anos que eu tenho, 18 de casamento que eu tenho nesse meu casamento agora, 7 no meu primeiro, que eu fui divorciada. Eu tenho 29 anos dedicados, 29 anos que eu coloquei a minha vida cuidando do outro. Olha bem, 29 anos. Marido, filhos, casa e trabalho.
29 menos 54, quanto tempo que eu vivi? Pra mim, pra cuidar de mim. Pouco tempo. Então, sim, gente, outro outro arrependimento é ter eu aceitado migalhas, entendeu? Dentro de relacionamento, migalhas de emprego, migalhas de amizade, pessoas que não acrescentaram nada na minha vida e eu fiquei ali ao lado, perdendo tempo de vida, noites, bebidas. Isso também são migalhas de amizade, que eu nunca procurei ter uma amizade que pudesse, assim, né, levantar. Outro arrependimento que também nós tivemos em pauta, nós conversamos, e para mim foi um dos meus, é ter se calado para não criar problemas. O que é não se calar para não criar problemas? Quantas vezes você, no tempo de vida, você se calou, no tempo todo de vida você se magoou? Pra quê? Ah, não vou falar para não arrumar confusão. Quantos, gente? Quantos? Eu fui botar na ponta. Não vou falar para não decepcionar. E quantas pessoas te decepcionaram? Quantas pessoas falaram sem menos pensar se ia te magoar? Então, ter se calado para não criar problemas é o meu terceiro arrependimento. E isso é o legal, que depois de que a gente está no nosso 50, a gente percebe que não precisa mais se calar, né? Porque se calar também é se magoar, também é se machucar. E nessa análise que a gente estava fazendo lá, eu falei, gente, a gente quando se cala, a gente perde a liberdade. A gente quando se cala, a gente perde o respeito próprio pela gente. E hoje eu penso assim, eu não preciso mais me calar. Hoje eu falo. Não falo para magoar, não falo para jogar pedrada, só que hoje eu não me calo mais. Hoje eu falo. E isso é libertador. Isso é dizer o que pensa, é você se defender. Então, para mim, dentro da pauta de hoje, foi ter se calado para não criar problemas. Mesmo você estando certa, eu me calava muitas vezes para não criar problema. E outra coisa também que estava em pauta, que foi muito interessante, é não ter seguido um sonho por medo. Esse foi o meu quarto arrependimento. Eu não ter seguido um sonho por medo. Medo do que os outros iam falar. Medo como eu ia chegar. Medo se eu ia conseguir. Minha pet entrando. Medo, assim, eu tinha medo de se não der certo, eu chegar lá e der errado, e se o tempo passar? Eu cheguei a uma época da minha vida, gente, que eu queria ir para outro local, morar em outra cidade, e eu tinha medo. Até mesmo aqui, eu estando aqui em Maricá, eu estou morando em Maricá tem 8 anos, e eu estou aqui agora, mas eu era para eu estar aqui antes, e eu fiquei com medo. Como eu tinha acho que eu tinha 20, 23, 24 anos, eu tentei vir morar aqui, e eu recuei por medo. Olha, se eu já estivesse aqui mais tempo, hoje eu estaria na minha casa própria, hoje eu não estaria nesse condomínio como eu não gosto, e poderia estar numa situação bem melhor, mas por medo recuei. E não recuei para uma melhor, recuei para pior, morava na casa dos outros, então por medo. Então hoje para mim, o meu quarto engano, meu quarto erro e arrependimento foi eu não ter seguido um sonho. Eu poderia ter sido, aí a gente fica, eu poderia ter tido, eu sempre quis, mas tive medo, a gente fica com aquelas perguntas que hoje se passaram. Mas é aquilo que nós conversamos lá. Não é o fim, tá? É só o reinício, nós estamos de vida é o nosso reinício. Outro arrependimento que ninguém fala, e é um também que é o meu arrependimento, é ter vivido para os outros e não para si, não para mim mesmo. Esse arrependimento é o mais silencioso. Por que ele é o mais silencioso? Porque ele tira tempo da sua vida bem contas gotas. Pim, 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 pim. E você só vivendo para os outros. E você só vivendo para os outros.
e você só vivendo para os outros, ele é silencioso, entendeu? Ele é muito silencioso. Olha a outra direita, Vitória. E eu botei esse como ponto. Que esse arrependimento é o mais silencioso, porque a gente vive a vida inteira tentando atender a expectativa, né? Que nunca foram suas. Fica vivendo sonhos dos outros. Eu tiro por mim hoje. Hoje o meu sonho é viver em Vila Velha, na cidade de Vila Velha. Meu esposo não quer. Meu esposo ou fica aqui ou ele fica em Guadalupe. Mas se eu ficar aqui ou ficar em Guadalupe, eu estou vivendo os sonhos dele. Tá entendendo? Porque lá tem a família dele, tem os netos dele, tem a mãe dele, tem a tia dele, tem o papagaio, tem os amigos. E aqui ele gosta daqui. Então, se você for parar pra pensar, eu tô vivendo ainda a vida pros outros. Porque eu tô vivendo a vida dele, não é a minha vida, não é os meus sonhos. E esse é o meu 5º arrependimento. Mas você tem algo assim, esse pra mim é o meu 5º. Gente, é o meu 5º, assim, é o meu 5º arrependimento, de ter vivido para os outros e não para mim mesma. Mas agora eu tenho liberdade, agora eu tenho maturidade, agora eu tenho consciência e agora eu posso escolher. Eu posso escolher ter minha paz, eu posso escolher onde eu moro, eu posso escolher ser feliz. Hoje, nessa local que nós fomos, nessa terapia em grupo que nós fomos de mulheres, foi muito bom, gente. Foi muito esclarecedor. E eu vim com essas pautas, eu vim com essas coisas frescas na minha mente. Aí eu falei, gente, eu preciso conversar isso com outras mulheres. Mulheres que passam a mesma situação, gente. A mesma situação que eu passo, que outras mulheres passaram. E é bom que a gente, quando conversa, a gente fala pra quem está passando, quem já chegou aos 50 anos nessa vida, sem nada na mão, para recomeçar de verdade. E a gente alerta quem está vindo aí. Porque tem gente que fala assim, não precisa me preocupar com isso não, porque eu tô com 20 anos. Não precisa se preocupar senão que eu tô com 25 anos. Mas é o que eu falei pra vocês, tá vendo aqui meu celular? Eu vou ligar ele aqui e vou mostrar pra vocês. De 54 anos, 29 anos foram dedicados a outras pessoas. 29 anos foram... Eu não deixei de cuidar de mim antes. Em 29 anos, eu aceitei migalhas de relacionamento. Em 20 anos da minha vida, eu não vivi para mim, vivi para os outros. Em 29 anos da minha vida, eu me calei para não criar confusão ou problemas. Em 29 anos da minha vida, eu não segui meus planos. Então não pensa dessa forma, vocês que hoje estão nessa idade nossa, não pensa dessa forma. Ainda não é pra mim, porque aqui, como eu falei pra vocês, se passaram 54, menos 18 com esse casamento, menos 7 com o outro, 29 anos. Para pra pensar, gente. 29 anos. Deixei de viver. Olha quantas coisas. Olha como poderia, se eu tivesse feito tudo ao contrário, se hoje eu não poderia estar num bom condomínio, numa boa empresa, se sido uma advogada. Você está entendendo? Ter sido algo grande, mas eu não acordei antes. E assim, eu quero finalizar assim com vocês. Alguém aí de vocês se reconheceram com uma dessas, um desses problemas que eu, vivi, com um desses arrependimentos que eu tive. Assim, será que vocês se identificaram? Quem está passando por isso? Quem já passou? Coloca para mim aí nos comentários quem já passou, quem já está 60, 70, quem se libertou antes de chegar aos 54, que é o meu caso. E eu digo para vocês, meninos, se vocês são também, como no meu caso, tem esse arrependimento e ele dói. E se ele dói é porque ainda existe tempo para fazer a diferença. Se ele dói, ele é um sinal de um chamado
assim, um chamado da vida para mim, para você, dizendo assim, ó, ei, ainda dá tempo. Tá bom, gente? Conhece alguém que está passando por isso? Você está passando por isso? Comente aí. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir essas palavras. E a partir de hoje eu vou fazer um vídeo todos os dias. Amanhã eu vou gravar um vídeo de vocês, eu me pesando. Eu vou mostrar pra vocês como tá meu quilo hoje, quantos quilos eu tô pesando. Eu já sei, tá? Uma das coisas que a gente faz na terapia ou médica é isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser a minha dieta, como eu vou começar a fazer dieta, como eu vou começar a fazer mudança de vida geral. Uma dessas mudanças que eu falei pra vocês que ainda dá tempo é essa. É modificar o meu corpo, me cuidar mais de mim, pra eu começar a me sentir mais mulher, pra eu começar a me sentir mais bonita. E é uma das coisas que eu vou atacar em mim, é isso. Em mim, meu pet, gente, delete. É uma das coisas que eu vou atacar em mim, na minha autoestima, que pra mim é uma coisa que já vai começar a me levantar. Conte pra mim se vocês também estão passando pelo mesmo problema que o meu, ou se já passaram. E ainda quem é novo, como eu falei lá, não deixe passar o tempo. Beijo, até a próxima.